Olá! A eleição em Goiás vai ser mesmo definida no segundo turno. O resultado final da apuração em Goiás revelou que Marconi Perillo tem 46% dos votos válidos, Iris Rezende 27,98% dos votos válidos, Vanderlan Cardoso 14,97% dos votos válidos, Gomide 10,22% dos votos válidos. A apuração para senador também está confirmada com a vitória de Ronaldo Caiado, com quase 50% dos votos válidos. Nós estamos aqui com os jornalistas Caio Henrique Salgado e Jarbas Rodrigues. Jarbas, como é que você analisa esse resultado? Sileide, já comentamos até aqui no site do Popular ontem que era esperado o segundo turno, ou seja, as pesquisas mostravam uma margem muito estreita, certo? Mostrou uma margem muito estreita para o governador ser reeleito no primeiro turno, e o Ibope já cravou o segundo turno, né, o Instituto Ibope. Bom, você comparar essa eleição em relação à eleição anterior, de 2010, a grande diferença aqui é que é a própria diferença entre o governador Marconi e o Iris Rezende. Em 2010, os dois foram para o segundo turno com o candidato PSDB com 10 pontos de vantagem. Nessa eleição ele estará com 18 pontos de vantagem em relação a Iris Rezende. Me surpreendeu também um pouco o resultado do Vanderlan, quer dizer, ele cresceu na reta final da campanha com uma estrutura menor em relação aos dois principais candidatos, né? Tempo de televisão, estrutura financeira, apoios políticos, e do próprio o Antônio Gomide, o candidato Antônio Gomide, que ele passou a última semana, inclusive, uma dúvida se ele seria ou não, a candidatura dele seria ou não validada, né? Isso me surpreendeu o resultado final. A votação do governador Marconi Perillo também ficou abaixo do que estava previsto nos institutos de pesquisa. Ele teve 46% dos votos válidos contra 51% do SERPES e 48% do Ibope. Como é que se avalia isso? O governador, no final, parece que ele teve um aumento da rejeição dele, do eleitorado dele tem um aumento da rejeição. A gente tem que analisar melhor o motivo dessa rejeição, né? O que levou o eleitorado, maior parte, no final da campanha, rejeitar mais o governador Marconi Perillo. Então, eu acredito que a explicação esteja mais aí, nesse ponto aí. E a eleição de Ronaldo Caiado? Confirmada, como a gente já esperava, mas ele teve uma votação muito boa, o deputado Caiado, inclusive maior até do que o Demóstenes, ex-senador Demóstenes Torres, em 2010. Então, mas também me surpreendeu a votação do candidato Vilmar Rocha, que as pesquisas davam com ele com 17%, 18%, e ele fechou a eleição com 37 pontos. Ou seja, perdeu, mas perdeu com uma votação muito boa, né? Muito boa. Caio, e na eleição para deputado federal e para deputado estadual, chama a atenção os candidatos que foram mais votados, tanto numa quanto na outra eleição, não é isso? Exatamente, Sileide. Chama atenção para deputado federal a votação expressiva do delegado Valdir, que é o candidato do PSDB, que atingiu 260 mil votos. A votação histórica, é o candidato em números absolutos o mais votado da história do Estado. E uma coisa que chama muita atenção é que, como delegado, ele é um candidato que foca muito nessa questão da segurança pública, né? Essa discussão que dominou a campanha eleitoral, a disputa eleitoral aqui em Goiás no primeiro turno, inclusive com muitos ataques aí da oposição à gestão do governador Marconi Perillo nesse ponto, que é um ponto. E isso na Assembleia também se mostra, né, que esse também parece ter sido um balizador do voto dos eleitores para a Assembleia Legislativa, porque o Mané de Oliveira, também do PSDB, é o mais votado, com 59 mil votos. E o filho dele foi vítima de um assassinato, o Valério Luiz, o radialista. Então, também mostra aí esse enfoque. Ele usou a segurança pública como o mote da campanha dele. E se você fazer um recorte em Goiânia, você percebe que o delegado Valdir para deputado federal atingiu 167 mil votos, é muita coisa. E o Mané de Oliveira, 42 mil votos só em Goiânia, quase toda a votação dele em Goiânia. E a segunda colocada é outra delegada, que é a delegada Diana Corse, do PT, com 29 mil votos. Ela está aí a segunda mais votada em Goiânia e a quinta mais votada no estado. Então, realmente, você percebe que o eleitorado focou nessa questão da segurança pública ao eleger aí os deputados. Bom, obrigada Jarbas, obrigada Caio, e a gente volta amanhã com a mais análise dos resultados e da repercussão das eleições.